Olá, alunos, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o professor Juliano e hoje o nosso encontro é para tratarmos ainda da osteologia. Porém, o tema específico da aula de hoje é o esqueleto axial. No roteiro da aula de hoje, trataremos do esqueleto axial, que compreende os ossos da cabeça, os ossos da coluna vertebral e os ossos da caixa torácica. Esqueleto axial nada mais é do que o eixo principal do corpo. O esqueleto que envolve a cabeça e o tronco, onde estão localizados os principais arcabouços ósseos do nosso corpo. Aqueles que a gente já comentou na primeira aula, que protegem os órgãos vitais. Portanto, na cabeça temos o crânio e a face. O crânio, como a gente já sabe, protege o encéfalo, né, que é a principal parte do sistema nervoso central. A coluna vertebral, a qual dá proteção à medula espinhal. E a caixa torácica, né, que protege então os órgãos torácicos e alguns órgãos que estão localizados no abdômen superior. Vamos começar pela cabeça. Aqui temos o quebra-cabeça todo montado e depois eu vou mostrar cada um desses ossos separadamente. Mas aqui é bom a gente ter uma visão aí dos ossos que são periféricos, que são visíveis e palpáveis, né? Então, começando aqui pelo crânio, a gente pode ver aqui o osso frontal, que é um osso único. Lá na região posterior, o osso occipital, que é o osso da nuca e da base do crânio. Também um osso ímpar. Aqui nós temos os ossos parietais, direito e esquerdo, que são pares. Os temporais. Aqui as asas maiores do esfenoide. Mais à frente, já delimitando com a face, o etimoide. E aí alguns ossos da face que a gente pode ver aqui. De cima para baixo a gente pode ver o osso lacrimal, que fica bem na região medial da órbita. O osso nasal, o qual compõe aí o início do nariz, né, o dorso do nariz. Os zigomáticos, que compõem a boa parte da base da órbita e também da parede lateral, e vai se articular lá atrás com o temporal no arco zigomático. Os maxilares, dos quais são ossos pneumáticos, né, que a gente já falou, que tem seios em seu interior, então os seios maxilares estão no interior do osso maxilar. A arcada dentária superior também está nele. E lá embaixo, a mandíbula, que é o único osso móvel da cabeça. Aqui temos, então, separadamente, o osso frontal. Vejam que o osso frontal, podemos dizer que é o osso da testa, o osso da frente da cabeça. Vejam que, na parte inferior, ele compõe o teto das órbitas. Órbitas são as cavidades onde estão alojados os globos oculares, certo? Superiormente, ele se articula com os dois parietais. Logo abaixo, o esfenoide, tá? E ele compõe também aqui a articulação superior ao osso nasal. Então, ele é a parte superior que dá base ao osso nasal. Temos o osso occipital. Occipital ou occipital. A pronúncia fica a critério de vocês. Eu gosto de fazer os dois Cs ter pronúncia de X, que fica algo mais específico, como occipital. Estamos observando ele de uma visão posterior e inferior. Estamos olhando de baixo para cima a nuca, certo? Posteriormente. Então, ele tem duas partes. A parte basilar é a parte de baixo e a parte nucal é a parte mais posterior. Quando se fala fratura de base de crânio, é a parte basilar do osso occipital que sofre a fratura. O que eu quero que vocês
entendam muito bem, que vocês não esqueçam, que vocês assimilem, o principal acidente que existe no occipital, que é esse aqui, essa abertura. Lembrem que na anatomia o forame de passagem, ou orifício de passagem, tem o nome de forame. E esse forame se chama forame magno, certo? É o forame que serve de ligação do encéfalo com a medula espinhal. Então, por ele passam estruturas do sistema nervoso central. Ossos parietais são pares, um de cada lado. Parietal, podemos dizer que significa parede. Então, são os ossos que compõem as paredes do nosso crânio. Direito e esquerdo, na parte superior, ele se une com o osso parietal do lado oposto, através de uma sutura mediana, chamada sutura sagital. Posteriormente, se articula com o osso occipital, anteriormente com o osso frontal e inferiormente com o osso temporal. Ossos temporais, também ossos pares, um direito e um esquerdo. Estão localizados na região da orelha. Inclusive, eu quero que vocês memorizem os principais acidentes. E um dos principais acidentes é aqui, ó. É o meato acústico externo, por onde passam os condutos auditivos. É a ligação da orelha externa com a orelha média e a orelha interna. Outro detalhe importante do temporal é que ele se articula com o único osso móvel da cabeça, com a mandíbula. E o local onde ocorre essa articulação é aqui na região da fossa mandibular. Ou seja, o côndilo mandibular, a cabeça do côndilo mandibular se articula aqui na fossa mandibular. Então, é uma mandíbula se articulando com dois ossos temporais, formando as chamadas ATMs, ou articulações temporomandibulares. E mais um detalhe interessante é que ele também possui o processo zigomático, que se projeta para frente, se articulando com o zigomático, que é o osso da face, aqui nessa região. Os dois formam o chamado arco zigomático. Osso esfenoide, então, com seu formato aí bem peculiar, né? Um formato irregular e também classifica-se como um osso esponjoso, porque em seu interior possui o chamado seio esfenoidal. Lembrem que acima dele temos a sela turca, que é uma estrutura importante também. E as suas asas maiores são a parte periférica, as partes palpáveis que temos na região do crânio, logo à frente dos ossos temporais. E o osso etimoide, também sendo um osso aí irregular em seu formato e pneumático, porque afinal em seu interior ele possui as chamadas células etimoidais ou seios etimoidais. Os ossos do crânio, eles se articulam uns aos outros. Um tipo de articulação fibrosa com pouca mobilidade, pouquíssima mobilidade ou sem nenhuma mobilidade. Essas articulações são chamadas de suturas cranianas. Aqui estou mostrando as 4 principais suturas, tá? Que são as que eu quero que vocês memorizem, que eu com certeza vou cobrar de vocês. Estamos olhando uma cabeça aqui, numa vista superior, aonde esse é o osso frontal, esses são os parietais e lá atrás o osso occipital. E aqui abaixo do parietal ainda temos o temporal. Então vamos falar aí das 4 principais. Essa primeira que nós estamos vendo aqui é a sutura que une o frontal aos 2 parietais. Vejam que essa sutura está exatamente no plano coronal. E o nome dessa sutura é sutura coronal. Esta sutura que estamos visualizando aqui, que está unindo os 2 parietais, bem na linha sagital mediana do corpo, é o que chamamos de sutura sagital. É só lembrarmos do plano de secção que lembramos o nome
da sutura. Posteriormente, temos uma sutura que une os dois parietais ao occipital. Esta sutura chamamos de sutura lambdoide. E a quarta sutura, que une os parietais aos temporais, é a chamada sutura escamosa. Bom, gente, chegamos na coluna vertebral. Sabemos que coluna participa aí da sustentação, né, da parte de locomoção e também oferece proteção. Proteção principalmente para a medula espinhal, que passa no seu interior, mas também ela participa da caixa torácica. Vejam, a coluna torácica participa da região torácica, então ela protege também órgãos, né? Pois bem, vamos falar aí de alguns segmentos, dois segmentos da coluna vertebral. Talvez não fique tão didático para a gente agora, mas no dia da nossa aula síncrona, nós vamos navegar em 3D, vai ficar bem mais fácil a gente entender algumas coisas que eu vou falar agora. Vamos falar primeiro dos segmentos. Primeiro segmento, região cervical, região do pescoço, coluna cervical. Quantas vértebras possuímos aqui? 7, nomeadas de cima para baixo, de C1 até C7. Vejam, todas têm um codinome. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas na região cervical nós temos 3 vértebras que são atípicas. Atípicas por quê? Porque são diferentes das outras. E essas diferenças eu vou mostrar para vocês no aplicativo. Mas posso dizer o nome para vocês agora. A primeira vértebra, C1, ela é chamada de atlas. A C2 é chamada de axis. E a C7 é chamada de proeminente. Todas têm um motivo para ter um nome específico, porque são atípicas, diferentes. De C3 a C6, nós temos 4 vértebras típicas, que apenas recebem um nome, o seu codinome, de C3 a C6. O próximo segmento é o segmento torácico, onde temos 12 vértebras. 12 vértebras que vão dar origem a 12 pares de costelas, por isso que elas compõem a região torácica. Seus nomes de T1 a T12, certo? Elas são chamadas apenas pelos seus codinomes, T1 a T12. E aqui temos a região lombar, onde temos 5 vértebras, chamadas de L1 a L5. Abaixo dela, já na região da cintura pélvica, temos o sacro e o cóccix. Então, região sacrococcígea. Sacro é uma peça com 5 vértebras fundidas. Já o cóccix é uma peça com 4 vértebras fundidas, que pode existir uma variação, pode ter uma a mais ou uma a menos. Vejam que no total a coluna vertebral ela possui 33 vértebras, se contarmos as vértebras das peças sacral e coccígea. Ou ainda podemos falar que ela tem 24 vértebras móveis, um sacro e um cóccix. Essa imagem está mostrando a coluna numa vista lateral, num perfil. E a gente vê que ela tem desvios, ela tem curvaturas que são fisiológicas, são anatômicas. Olhando de frente ou por trás, uma vista anterior ou posterior, a coluna não pode ter curvaturas. Isso é patológico. Classificaríamos isso como uma escoliose. Mas olhando de lado, ela possui curvaturas que têm suas importâncias, né? Como sustentação, como estrutura, tá? Como pontos de fixação de músculos. Então vejam, vamos começar aqui pela região cervical. Vejam essas linhas escuras que estão aqui. Vejam que a região cervical ela possui uma curvatura, a qual possui a concavidade voltada para trás, para posterior. Esse tipo de curvatura chamamos de lordose. Então, existe uma lordose cervical, que é a curvatura a qual a concavidade está voltada para trás. Claro que podem existir acentuações dessas curvaturas. Elas podem ficar mais acentuadas, mais evidentes. Elas podem se retificar e até se inverter. A região torácica possui a concavidade voltada para frente, é totalmente ao contrário.
Essa curvatura chamamos de cifose. Então, quando vocês ouvirem falar cifose, não é uma doença. Cifose é uma curvatura anatômica, fisiológica. Agora, claro, uma hipercifose já estamos tratando de uma curvatura anormal, alterada. Vejam que a região lombar se assemelha à região cervical. Então, temos também uma lordose lombar. E a sacrococcígea também possui uma cifose. Como já falamos, né? Então a coluna vertebral ela é composta por vértebras, que os leigos chamam de carretéis, né? Então, olha só. Eu botei aqui um exemplo de uma vértebra. Essa vértebra é uma vértebra torácica. Ela tem suas particularidades. As particularidades eu vou mostrar para vocês depois no aplicativo. Mas aqui já dá para a gente ter uma noção de todos os componentes que uma vértebra tem. Tá? Então, aqui uma vista superior e aqui uma vista lateral. Esse primeiro detalhe que estamos vendo aqui é o corpo vertebral. O corpo vertebral é a parte mais anterior, onde as vértebras possuem um disco nos seus espaços discais, tá? Entre um corpo e outro, para amortecer os impactos. Então vejam que é aqui no corpo que geralmente se dá as discopatias em seu intervalo, né? As osteofitoses, as fraturas compressivas, tudo aqui na região do corpo vertebral. Podemos dizer que essa é a parte anterior do corpo vertebral. Vejam que no interior da vértebra nós temos um forame, que a gente pode chamar de forame vertebral, ou ainda de canal medular, porque é por aqui que passa a medula espinhal. Tá? Vejam que nós temos um pezinho aqui que liga a parte posterior da coluna ao corpo. A gente chama esse pé de pedículo, pedículo direito e pedículo esquerdo. Aqui atrás nós temos a região das lâminas. Lâminas são as proteções posteriores que temos nas vértebras. Então, quando é feita cirurgias para reparar uma hérnia de disco, por exemplo, é feita a laminectomia. Tem que abrir a lâmina para poder ter acesso ao disco. Vamos falar agora dos processos. Vejam que nós temos processos projetados para as laterais, que são os processos transversos. E o processo que é projetado para trás, que é o chamado processo espinhoso. É no processo espinhoso que a gente consegue palpar a coluna quando a gente passa a mão por trás das costas de uma pessoa. Aquelas pessoas magras que têm os ossinhos da coluna saltados são os processos espinhosos. Nos processos transversos, a gente tem pontos de fixação de músculos, né, músculos paravertebrais, e no caso aqui da coluna torácica, nós temos as chamadas fóveas costais. As fóveas costais são onde se articulam as costelas. Veja que são cartilagens aqui, ó. Superfícies articulares recobertas por cartilagens. A gente observa elas aqui, ó, no corpo também. Só tem na coluna torácica as fóveas, tá? Porque é só ali que temos costelas que se articulam. Nesta vista lateral, conseguimos observar os forames de conjugação, ou forames intervertebrais, que são essas aberturas laterais que temos na vértebra. Gente, é por aqui que saem, que emergem os nervos raquidianos, os 31 pares de nervos raquidianos, que vão inervar a nossa periferia. Tá? Então, sempre que temos compressões de raízes nervosas, é aqui nos forames intervertebrais que isso ocorre. Por estenoses, por diminuição do espaço, né? E vejam que acima da vértebra e também abaixo da vértebra nós temos facetas articulares. Essas facetas é onde uma vértebra se articula à outra. Vejam, aqui nós temos a faceta articular superior dessa vértebra, que vai se articular com a faceta articular inferior da outra vértebra. Então é aqui que ocorrem as chamadas espondiloartroses, ou seja, os desgastes articulares entre uma vértebra e outra. No espaço entre um corpo vertebral e outro, nós possuímos, entre essas 24 vértebras móveis, os discos intervertebrais, que são estruturas aí gelatinosas, como se fossem almofadas, que servem para absorver impactos. Esses discos eles possuem o anel fibroso, que é uma estrutura mais densa,
que recobre, e um núcleo pulposo, que é uma substância mais gelatinosa em seu interior. Então, quando temos a chamada hérnia de disco, é quando ocorre o quê? Ou uma protusão desses discos, né, que formam um embarrigamento, ou quando rompe-se o anel fibroso e extravasa o núcleo pulposo e toca as raízes nervosas que vão sair aqui pelo forame de conjugação. Tá? Então, discos intervertebrais são almofadas que temos entre os corpos vertebrais. Aqui temos a imagem, então, que está mostrando o sacro e o cóccix. Claro, já entendemos que aqui não existem discos intervertebrais, porque são peças com vértebras fundidas. Veja que temos aqui S1, S2, S3, S4 e S5. Porém, existe uma fusão entre elas, então elas não conseguem ter mobilidade. Lembre que o sacro e o cóccix eles compõem a pelve, né, a região da bacia. Partes importantes, então, seriam o platô superior, a região aqui do promontório, as asas sacrais que se projetam para o lado para se articularem com os ilíacos, os forames sacrais, que são orifícios por onde saem as raízes nervosas, e na região posterior temos aqui a região da crista sacral. A crista sacral é uma proeminência óssea, onde é comum acontecer as chamadas escaras, que são as úlceras de pressão. E o cóccix, então, a parte mais inferior, né, que serve de ponto de fixação para os músculos do assoalho pélvico. Chegamos na caixa torácica, ou arcabouço ósseo torácico, composta pelas 12 vértebras torácicas que estão lá atrás. Delas se originam 12 pares de costelas, que formam o chamado gradil costal direito e esquerdo. Tá? As cartilagens costais, que são essas azulzinhas que temos aqui. E o osso externo. Então, esses componentes compõem a caixa torácica. Vamos falar primeiro, então. Coluna a gente já falou, certo? 12 vértebras torácicas formam a parte posterior, que dão origem a 12 pares de costelas. Esses 12 pares, eles têm uma classificação. Os 7 primeiros pares são os chamados pares de costelas verdadeiras. Como é que a gente classifica costelas como verdadeiras? São essas costelas que possuem cartilagens costais que as levam diretamente até o externo. Vejam, cada uma possui uma cartilagem costal. As 3 vértebras seguintes, que são o 8º, o 9º e o 10º par de costelas, vejam que elas também possuem cartilagens costais, mas não as levam direto ao externo. Elas têm que emprestar a cartilagem da 7ª costela. Então, essas 3 costelas aqui são chamadas de costelas falsas, porque tem cartilagem costal, mas não as levam diretamente ao externo. E os 2 últimos pares de costelas não possuem cartilagens que as levam até o externo. Então, são as chamadas costelas flutuantes. Dou mais detalhes sobre elas na nossa aula síncrona. E, por fim, o osso externo, que é o osso mediano ímpar que forma a parte anterior do tórax. Vejam, é dele que saem as clavículas, se articulam as clavículas, que são ossos já da cintura escapular. Vamos mostrar no slide a seguir, então, as partes onde se articulam os ossos ao externo. Vamos falar, é claro, também das partes do osso externo. Lembre que esse externo é o externo com S, né? Não é o externo com X. De cima para baixo, temos o manúbrio external, que é a parte mais superior. A parte maior é o corpo do externo, ou corpo external. E a parte mais inferior é o apêndice xifoide, ou processo xifoide. Geralmente ele tem o formato de X, por isso xifoide. São as 3 partes do externo. E no externo também possuímos as incisuras. Incisuras são os locais onde
São cavidades, que a maioria delas é onde se articulam ossos e cartilagens costais. Então, essas incisuras laterais que temos aqui em todo o externo são as chamadas incisuras costais. É onde as cartilagens costais se articulam ao externo, formando as chamadas junções externo-condrais, tá? Incisuras costais. Aqui nesta parte mais angulada é a chamada incisura clavicular, porque é onde forma a articulação externo-clavicular. É aqui que a clavícula se articula, tá? Formando a externo-clavicular. E essa mais superior é a chamada incisura jugular. Só a título de curiosidade, é onde são realizadas, local onde é realizada a traqueostomia. São aberturas cirúrgicas acima da incisura jugular, ou também conhecida como fúrcula external. Muito bem, gente. É uma aula um pouco carregada porque são muitos assuntos para a gente falar. E não se preocupem se vocês acharem que foi muito superficial. É porque é bastante assunto para a gente ver num dia só. Mas assim, vocês terão outros momentos durante o curso que vocês verão novamente essas partes que a gente está tratando agora e com certeza irão aprofundando cada vez mais, certo? Então, o que eu quero passar para vocês como tarefa para postagem no portfólio? Hoje é uma tarefa um pouco mais complicada, então hoje eu posso admitir que vocês façam ela de uma maneira diferenciada. Eu quero que vocês consigam imagens de todos os ossos do crânio e da face, certo? E eu quero que vocês, nessas imagens, consigam ter os acidentes ósseos. Vou dizer para vocês, serão centenas, milhares de acidentes. Por isso, nesta tarefa, vocês podem pegar imagens onde já estejam anotadas, já tenham legendas desses acidentes, e vocês possam apenas colar, fotografar ou copiar e colar lá no portfólio de vocês. Então, como sou eu que vou avaliar, eu sei que vai ser um copia e cola dessa vez, tá? Mas, claro, eu quero que vocês leiam, que vocês analisem essas imagens e entendam a maioria dos acidentes. Vocês nunca saberão tudo isso de cor, tá? Porque é muita coisa mesmo, tá? Certo, gente? E na próxima aula, o nosso tema será esqueleto apendicular. Então, todos que queiram fazer uma leitura prévia para já assistir a aula com um pouco de conhecimento, se sintam à vontade. Ok, gente? Então, nos encontramos no nosso momento síncrono na quarta-feira, às 16 horas. Um grande abraço a todos.